Olá, família, povos unidos. Um bom dia, uma boa tarde, boa noite para você que está em casa, nos acompanhando do seu trabalho, da sua escola, da sua faculdade, do Uber, não sei, do carro, onde você estiver. Que a Olá, paz do Senhor família, Jesus povos invada o seu unidos. ambiente e transborde para as pessoas que estão ao seu redor, em nome de Jesus. Estamos aqui Amém. para mais um domingo, mais uma live, mais um bate-papo sobre um assunto também interessantíssimo e espinhoso, difícil de se falar, porém muito necessário de ser falado. E a gente, né, fazer o quê? Temos essa missão de falar sobre esses assuntos difíceis mesmo? Paciência, estamos aqui para levar para vocês o melhor conteúdo, não só as partes mais leves, mas também aquelas partes necessárias e que às vezes é difícil de ser falado, de a gente encontrar conteúdo sobre, ou mesmo nas igrejas é difícil de falar sobre certos assuntos, como é o nosso assunto de hoje. Porém, antes de revelar o assunto, o tema de hoje, curte a nossa live, deixe seu like, deixe seu gostei, compartilha com o máximo de pessoas, é muito importante que você compartilhe. Você é o maior divulgador e apoiador deste trabalho. Então, divulgue essa live para os seus amigos, para sua família, seus vizinhos. E se você ainda, já pensou, você compartilha a live, mas você não está inscrito no canal, aí você perde totalmente sua moral. Então, você tem que se inscrever agora, nesse momento. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo. E, é claro, se você não segue a gente no Instagram, segue a gente lá, Igreja Povos Unidos no Instagram. Participa também, né, no chat com a gente, deixa aí seu comentário, sua experiência, suas perguntas, que na medida do possível a gente vai estar interagindo também com vocês. Hoje o tema é espinhoso da vez, né? É traição conjugal, tratando feridas. Nós vamos estar falando, né, nesse domingo e no próximo domingo sobre traição conjugal, de pontos de vista diferentes, de maneiras diferentes, porém tratando deste assunto que é sempre atual, infelizmente, eu acho, né? É sempre atual. E, antes da gente adentrar o assunto, vamos estar apresentando os nossos convidados especialíssimos, ilustríssimos, artísticos, todos muito assim importantes e que tiraram do seu tempo para estar aqui com a gente. No meu lado direito, a nossa irmã Aline Torres. Muito bem-vinda, irmã. Obrigada. A paz do Senhor para todos. Boa tarde, bom dia, boa noite, como a Amanda falou, né? Não sei qual horário vocês vão assistir. É um prazer estar aqui novamente, tratando de um tema que é difícil para mim. Eu vou estar aqui contribuindo com o meu testemunho, um pedacinho do meu testemunho, e espero que seja edificante para muitas vidas. Amém. Amém. E do nosso lado esquerdo, já conhecido, porém ilustríssimo da mesma forma, nosso pastor Dani Bia. Paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma mesa. E bora lá, pessoal. Acredito que será edificante demais esse nosso conteúdo aí desse do próximo domingo. Falar sobre esse assunto de traição é um assunto assim muito visceral, né? É um assunto que mexe muito com muitas pessoas. Eu acho que até para quem nunca passou pela situação, acaba sempre tomando partido de um lado Sempre. ou de outro e falando. Então a gente vai estar aqui não de forma profissional, né, como um terapeuta, como né, de casais estaria falando, tratando do assunto, mas tentando trazer de forma simples o nosso ponto de vista, o nosso testemunho, o testemunho de quem está aqui na mesa. Esperança. Esperança, principalmente. Então, que você esteja com o seu coração aberto, né? Que você tire da sua mente todo e qualquer preconceito que você já tenha sobre o assunto, tudo que você já tem estabelecido na sua mente, abra a sua mente nesse momento e ouça com carinho, com amor, com atenção. Peça para o Espírito Santo falar melhor ao seu coração sobre este assunto. Amém, irmãos? Amém. E vamos começar com uma pergunta, o elefante na sala. Vamos começar com esta pergunta. É possível resgatar um casamento após uma traição? Aline, é possível? Sim, para mim é sim. Assim, como eu disse, eu vou estar aqui contribuindo com o meu testemunho e eu sou prova viva de que sim, é possível reconstruir um casamento, resgatar um casamento. É um processo difícil, doloroso, mas se você quer, essas duas partes querem, é possível sim. É possível. Pastor?
Eu acho fundamental isso que a Aline falou agora, né? Se as duas partes querem, né? Talvez a gente fale um pouco mais para frente, mas a questão do casamento é você entender que se é para valer e se foi feito da forma correta, desde o início são 3 pessoas nesse casamento, né? É o homem, a mulher e essa terceira pessoa, que a gente já falou aqui algumas vezes, é a junção desse homem com essa mulher e, por que não, representado pela pessoa do Espírito Santo de Deus. Feito dessa forma, então você entende que esse casamento está firmado, tá bem trabalhado, está na rocha, e isso não impede, ainda assim não impede. Porém, se há uma força dos dois lados, ele consegue enfrentar as dificuldades, ele consegue se reerguer numa possível queda, e quando, no caso, né, a queda não sendo uma traição consumada, e quando é uma traição conjugal consumada, eu também acredito que os dois querendo unificar novamente, reacender essa terceira pessoa, seja a união, né, dos dois ou a pessoa do Espírito Santo, sim, eu acredito que ele possa ser resgatado, que ele possa ser reestruturado. Gostaria que a Aline até acrescentasse aqui com a sua experiência pessoal. Todas as vezes que eu conversei com casais que passaram pela situação e se reestruturaram, todos eles falam a mesma coisa. Eu vim para um melhor relacionamento. Eu tinha um relacionamento de uma forma e quando eu superei, quando eu perdoei, quando eu passei, quando resgatamos, foi muito melhor. E isso é até um ponto que eu ia tocar agora, né? A gente estava assistindo uma entrevista e o entrevistado tocou nesse ponto que eu achei interessante. Ele falou que toda traição acaba com o relacionamento. Não importa se vai haver perdão depois, se eles vão continuar. Aquela relação que existia acaba. E a partir dali começa uma outra relação, um outro relacionamento. Vocês vão, o casal começa meio que do zero. Um novo começo. Você concorda com isso, Aline? Você acha que é mais ou menos? Mais ou menos sim. Assim, eu vi muita mudança no meu casamento. Como eu tinha falado para vocês, assim, eu não percebia que estava ruim. Meu marido já me alertava de algumas coisas, reclamava de algumas, mas eu não percebia. Para mim, estava tudo bem. Depois que houve a traição, aí que a minha ficha caiu e eu vi o que precisava ser mudado. E daí em diante, a gente, junto, conversando, a gente mudou. E realmente ficou melhor. Meu casamento depois ficou melhor do que era antes. Deixa eu te fazer uma pergunta. Então eu vi o que precisava ser mudado. Mediante você foi falando, me veio uma pergunta. Você viu que precisava ser mudado por conta do que aconteceu, então preciso mudar para eu resgatar? Ou você percebe assim, não, realmente estava errado. E eu não percebi que estava errado, e agora percebendo eu preciso mudar. Não sei se eu me fiz claro aqui. Essa segunda opção. Eu não percebi que estava errado, e depois que houve a traição, eu vi onde era o meu erro, onde era o nosso erro, e então a gente mudou. E aí de fato, a sensação é essa, de um novo relacionamento, né? Porque eu acho que a questão, principalmente, pelo menos assim, o que a gente ouve muito falar, a questão da confiança em relação à pessoa que traiu a gente é sempre difícil da gente conseguir obter a mesma confiança. Como é que foi esse processo, por exemplo, de confiar de novo, né, e de voltar ou voltar ou melhorar, né, esse aspecto da confiança em relação ao cônjuge? Essa é a pior parte. Com certeza, essa é a pior parte. De você conseguir confiar de novo é difícil. Assim, no meu caso, foi um processo de 1 ano. Foi 1 ano, um processo de cura na minha vida e na vida dele também. Porque ele também ficou muito mal, né? Nós dois ficamos muito mal. E foi 1 ano para eu conseguir voltar a confiar de novo. Mas valeu a pena. E é interessante, pastor, o que ela tocou ali, né? A gente pouco vê, pouco enxerga o outro lado da situação. Uhum. O outro lado desse relacionamento, que é a pessoa que trai. Porque, geralmente, a pessoa que trai, a gente... Sim. Fez porque aqui, safado e tal. Né? Estou falando assim no caso masculino, mas pode ser a mulher também. Sim. Né?
E a gente geralmente não olha para essa pessoa, que essa pessoa também precisa de cuidado Sim. e vai precisar dos cuidados após o ato feito, né, pastor? Mediante o que a gente estava falando um pouco antes, para dar uma introduçãozinha que eu pretendo falar, o que nós acreditamos, e a gente estava conversando aqui antes, então todos concordam, a traição é culpa do agente, né? Da pessoa que traiu. Seja o homem, seja a mulher, a traição é culpa de quem traiu. O que levou à traição, e aí, né, sempre vai ter uma motivação, uma questão, aí eu não gosto de usar a palavra culpa, tá? É uma responsabilidade dos dois. Né? É algo que poderia ter sido evitado e não foi evitado. Isso não é justificativa para o agente, né? A pessoa que traiu. Tá? Não é. Pensando nisso, já até me desliguei da pergunta inicial que você fez. mas pensando nisso, pensando nessa questão de ele é responsável, mas os dois poderiam ter evitado juntos, os dois poderiam ter trabalhado juntos. Aí vem essa questão desse tempo e desse reconhecimento dessa outra pessoa. Quando, né, eu sou a parte traída da relação. Se eu percebo aonde eu poderia ter evitado, o que eu poderia ter melhorado, aonde eu poderia ter aconselhado, e também tem essa dinâmica, pode ter essa dinâmica, tá? Fica mais fácil de eu ser empático com aquele que me causou um dano, me causou um mal. Essa que é a verdade. Quebrou a palavra, né? Quebrou a promessa do casamento. Ah, mas a gente não casou diante do altar, ou diante do juiz, seja lá o que for. Não, mas se vocês estão juntos, existia ali um comprometimento, existia ali uma promessa de fidelidade. E isso é quebrado. Né? Mas quando tem esse reconhecimento de, poxa, aqui eu falhava, aqui eu não cumpria, aqui eu não fazia. Eu não fui levado a essa tentação, né, de ter uma outra pessoa no meio de nós. Não fui, mas eu falhei. Então, eu posso participar agora dessa reconstrução. É claro que precisa ter do agente traidor arrependimento e vontade de mudança. Porque senão, né, é só opinião, tá? É só martírio. É só vontade de dar murro em ponta de faca. É vontade de me entregar uma relação que provavelmente já não tenha mais e falando salvação. Dessa questão de responsabilidade, sempre tem alguma coisa que um faz errado, que o outro não gosta. Às vezes, né, não é nem o fato de, por exemplo, eu fazer algo errado. É apenas um jeito que a outra pessoa não gosta, né? Algo que eu faço que não agrada totalmente, e vai acontecer, porque ninguém agrada totalmente todo mundo, né? E que não está sendo bem comunicado, bem expressado, a insatisfação do outro, ou a pessoa, não, eu estou fazendo certo. É o meu jeito de fazer, é assim, o meu jeito de tratar é assim, de lidar com a situação é assim, e às vezes... Antes de jogar para a Aline, teve um caso, só para dar mais base para ela, teve um caso que nós aconselhamos, eu e minha esposa, que as pessoas eram mais próximas de mim, né? E quando nós conversamos, a parte traída foi a mulher, o agente da traição foi o homem, e a gente conversando e ela reconhecendo o que tinha feito de equivocado, gente, era uma coisa tão simplória. Simplória. Geralmente. Porque é uma questão ali da relação em si, né? E ela falou assim, e ela falando comigo, ela falou assim, eu poderia ter evitado isso tão facilmente. Se eu tivesse escutado o que ele me pediu, eu poderia ter resolvido isso com uma pequena mudança no meu comportamento. Então, mas que vai se agigantando, né? É uma bola de aquela bola de neve que ela vai se agigantando
Causando outros problemas na relação. Exatamente. É um desgaste. Vai acontecendo um E desgaste. foi exatamente isso que aconteceu comigo, né? Assim, eu já era casada há alguns anos, não me lembro quantos, mas eu tinha um casamento bem estável, uma relação segura. E eu me sentia muito segura naquele casamento e nunca esperava que meu marido tivesse coragem de fazer aquilo. Só que ele já vinha me alertando que faltava atenção, que faltava paixão. E já é difícil, Sim, né? já vinha. Um homem se abria e falar, né? Mas ele é muito de se abrir assim. Então, ele já vinha me cobrando. Só que eu achava bobeira. Eu falava, bobeira, deixa pra lá. Eu nunca imaginei. E ele me alertou muito. Olha, se você não quer, tem gente que quer. Nunca na minha vida que eu levei isso a sério. Nunca. Se eu tivesse levado a sério, não teria acontecido. Não estou colocando a culpa em mim. A culpa, claro, foi dos dois. Mas é como o Daniel falou, né? Sim, a culpa da traição foi dele. Ele que optou em fazer. Mas a culpa do processo ali, da causa, foi de nós dois. E eu vejo muito minha, porque se eu tivesse ouvido todos os alertas que ele me deu, ele não teria chegado a esse ponto. Porque tem homem que não faz esses alertas, né? No meu caso, houve o alerta antes. Ele quer trair, mas não quer perder também a relação que tem ali com a esposa, então ele faz um malabarismo para não ser descoberto mesmo. É diferente desse caso que... Né, novamente, não é desculpa mas é diferente do caso que a pessoa tem ali uma questão que ela quer tratar, que ela quer resolver. Então, e me permita até ser meio didático aqui e já lançar um conselho. Como se ele fosse bom, não seria dado, né? Mas a gente estava conversando aqui no briefing, ficou ruim e você percebe que você está cedendo, né? Porque, gente, ninguém, mesmo que seja, né, uma situação desgastada, um distanciamento que já esteja acontecendo, ninguém, tipo, dorme hoje, acorda no dia hoje eu vou trair fulano. Ninguém faz isso, né? Após esse distanciamento, um olhar diferente, uma palavra diferente, uma conversa diferente. Normalmente, em ambiente de trabalho, né, foi falado muito disso aqui, né, também, que infelizmente, quando não sabemos usar uma ferramenta terrível para infidelidade, isso aqui, seja chat, seja rede social, seja pornografia, isso aqui é terrível, é tenebroso quando a gente não sabe usar, mas normalmente é no ambiente de trabalho. E aí vem para cá, né, depois, né? É um flerte diferente no trabalho e aí vem para cá, mas é uma conversa para a próxima live, mas só para você entender, percebeu que você está começando a ceder, nesses avisos que a Aline estava citando aqui, seja claro. Seja claro de que forma? Eu acho que a gente precisa se separar. Isso vai causar um espanto, no mínimo, para a pessoa. Vai causar um espanto. Aí, mas o que é? Como assim? Né? Como a Aline disse, né? Mas não está tudo bem entre a gente? Qual é o problema? Eu passei por isso. Não, a minha esposa não chegou a pensar em traição, ela não se sentiu envolvida com ninguém. No entanto, houve o tal do distanciamento que nós estamos falando. Antes mesmo de qualquer conversa fiada, ela sentou comigo e falou assim: eu não estou mais sentindo que estamos conectados. Será que nós precisamos nos divorciar? Aquilo foi uma bomba atômica, que é isso que a gente estava falando, né? Mas para mim estava tudo bem, mas não estava tudo certo. No meu caso, para mim estava tudo bem. Exatamente. Aí que me alertou para um posicionamento diferente. Agora, eu ia fazer uma pergunta, mas antes de fazer a pergunta que eu ia fazer, eu vou fazer outra. Né? Daniel estava comentando aqui, porque no mundo virtual, um chat, não sei o quê. Aí eu quero fazer a pergunta para os dois. Quem começa primeiro, eu não sei. Mas para vocês, a traição, ela só pode acontecer no plano físico, tipo um beijo ou relação sexual, ou para vocês também, a pessoa que trai virtualmente numa conversa de WhatsApp ou numa pornografia, também é traição igualmente? Todos os casos são traição. A partir do momento que você trai a confiança daquela pessoa, porque se você está conversando com alguém diferente, teu marido não pode... Se eu estiver conversando com alguém diferente, vai ser escondido do meu marido.
Então, só o fato de ser escondido significa que eu estou traindo a confiança dele. Se está escondendo é porque está errado. Então, para mim, tudo é traição. Eu concordo plenamente. Tá escondido? É traição. Fulano não pode saber? É traição. Fulano sabe? É traição. Na minha opinião, é traição. Cai naquilo que eu não lembro se Tá? você comentou que isso foi só no brief. Cai naquela questão da etimologia da palavra. Traição, Sim. que é passar a sua fidelidade adiante. Sim. Você está dando aquilo que era só para o seu esposo, para outra pessoa. Então, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu e minha esposa já conversamos com casais onde a mulher sabia do marido, né, em relação ao uso da pornografia. Ela sabia, tá? E ela se utilizava disso para... como que eu posso falar? Descansar. Não sei se seria esse termo. Sim, tipo assim, pelo deixa menos lá, não tá me cara. importunando. Deixa ele lá. Entende o que eu tô querendo dizer? Lá, Pelo menos não tá me importunando. Na minha opinião, dentro do que deveria ser um relacionamento, isso é traição. Tá? E eu não tô falando só do marido que estava usando fazendo uso da pornografia, não. Tá? A mulher também estava em ato, na minha opinião, de traição. Mas peraí. Mas quem estava assistindo era o homem, a mulher estava traindo o quê? A relação deles. Então, assim, ela, ao não querer se comprometer, porque casamento é comprometimento, é entrega, é renúncia, amor é sacrifício, né? Então, ela estava traindo a relação. Ele, além de trair a relação, na minha opinião, além de trair a relação, ele estava também traindo a sua própria esposa, mesmo que ela estivesse ciente do que estava acontecendo. Porque a partir do momento que a gente casa, a gente se torna um, né? Tudo que foge ali, que é escondido de um e de outro, é traição. Tanto na questão sexual, quanto na questão financeira, e são várias questões. Exato. Tudo que é feito escondido, para mim, é uma traição. Perfeito, perfeito. Porque a gente julga muito que... vou usar Tô pensando num termo aqui, penetração. A gente pensa muito que a penetração... sabe? E isso... Não, deixa eu falar. Por que eu tô usando esse termo em vez do ato em si? Porque... pensou, marcou, foi, mas não fez. Cara... Você traiu. A Bíblia fala... Você tá entendendo? Ele foi até lá... ou ela, tá bom, pra gente não ficar pesando de um lado ou de outro, foi até lá, o cônjuge foi até lá, marcou, foi, se desnudou e, meu Deus, o que estou fazendo aqui? Já foi traição. Porque você pode até não ter consumado, mas foi traição. E você precisa consertar isso, no mínimo, na sua cabeça e diante de Deus. Agora, a pergunta que eu ia fazer, né, voltando um pouco, o pastor tem experiência nesse sentido com casais, aconselhando casais. E aí eu queria saber qual é o comportamento mais comum durante essas conversas, durante esses gabinetes. Os casais, eles têm mais facilidade, a maior parte, em fazer o meia-culpa. Olha, eu acho que eu errei aqui, o outro vai lá e também fala. Ou é mais no sentido de, ela fez, e ele fez, e ela fez. Então, eu responderia isso da seguinte forma. Quando o casal entende aquilo que a gente estava falando no início, entende o que aconteceu, entende a responsabilidade de cada um e deseja reestruturar, a conversa é difícil, mas flui. Flui. E cada um vai se colocando e tudo mais, vai identificando e tudo. Quando o casal não... tá ali... Já nem quer mais. Mas pastor, por que vai então? Não sei. Não sei te responder essa. Mas ele vai buscar o aconselhamento, certo? Mas quando ele não está nesse propósito, é um culpando o outro. É lembrando do passado. É apontando erros. E ao ponto da gente ter que lembrar, pessoal, o que aconteceu não precisa ser lembrado aqui. Aqui não é o momento de ser lembrado quando... Uma dinâmica que eu tinha, tá? Quando for para ser lembrado e conversado, nós vamos avisar.
e vai ser conversado e lembrado aqui, nesse ambiente de segurança, para depois não ser falado mais. É questão de tratamento. Mas olha só, vamos jogar isso no mar do esquecimento? Vamos apagar isso? Vamos esquecer essa situação para facilitar esse ambiente de perdão, essa atitude de perdão? E não tinha essa facilidade. Então eu diria assim, quem entende a sua responsabilidade e quer reestruturar, a conversa flui. Quem não entende, ou você vê que, na verdade, não tem uma vontade pela reestruturação, ele está sempre... Mas você... Sempre tão Mas você... E aí, irmãos, é muito difícil. É porque, nesse caso, a pessoa ainda não decidiu perdoar. Porque eu sempre falo, o perdão é uma escolha. É isso não aí. é perdão, assim, é Deus que nos capacita, nos ajuda, mas é uma escolha nossa. Quando eu soube, é claro que a primeira reação é sempre acusar. Mas você é isso, você não presta, você é sempre acusar. Quando eu decidi que eu queria perdoar, que valia a pena perdoar, e então que eu tive maturidade para entender os motivos, entender que eu também tive uma parcela de culpa dentro daqueles motivos, aí fica mais fácil. De você. Quando eu descobri a minha parcela de culpa, menos ficou... difícil. Não mais fácil. Quando eu descobri a minha parcela de culpa, ficou menos difícil de aceitar a situação, mais tranquilo de lidar com aquilo. Mas a primeiro momento é só acusação. Porque dificulta, principalmente se o outro lado quer a reconciliação, essa atitude de acusar dificulta muito para outra pessoa. Sim. Sim. Né, de aproximar. Entendo perfeitamente, entendo e concordo. Só que eu gostaria de botar uma questão aqui. A pessoa tem a notícia e ela fica emudecida e depois resolve perdoar, é muito difícil. Tá? Então, eu queria deixar muito claro uma coisa aqui. Assim como é benéfico viver o luto, entenda uma coisa, viva a separação. Ô, pastor, para separar não entendi mais nada. Vamos lá, deixa eu tentar explicar o que eu estou querendo dizer, falar aqui. Eu recebi a notícia, fui traído pela minha esposa, coisa e tal. Olha só, assim, você não tinha direito, que não sei o quê. Ah, mas você converse, discuta, se abra, se ofenda, né? Ah, não sei o quê, papapá. Olha, faz o seguinte, vai para tal lugar que eu vou para tal lugar. Esfria, acalma. Mas aí você já botou para fora, você já falou, você viveu aquilo, você intensificou aquela sua reação. Por isso que eu entendo e concordo com a atitude da irmã Aline, entendo perfeitamente e entendo quando isso acontece. O meu medo é quando a parte que sofre, sabe, se emudece, se cala. Ou ao contrário, né? Justamente isso é meio perturbador até mesmo para a pessoa. Porque depois que você decide perdoar, fora, gente. Depois que você decide perdoar, você ficar nessa de... Aí vai nesse caso que você falou, a pessoa não falou, decide perdoar, mas no fim das contas surge uma briga. Isso, tá entendendo? Por que você precisa discutir, resolver, separar? Exatamente. Para que isso seja colocado para fora, porque isso é muito importante, irmão. Porque se você não vive essa emoção, ela fica reprimida dentro de você, você não sabe como isso pode sair depois. E vai momento vai explodir. Exatamente. E vai diretamente à próxima pergunta, que é justamente falando sobre as emoções. Né? Eu acho que a Aline, de repente, vai ter propriedade de causa para falar, mas a Helena também vai conseguir acrescentar. Qual é o impacto de uma traição nas nossas emoções? Né? Para a pessoa que é traída. Acredito que seja um misto de sentimento, de emoção. Como você falou, começa de um jeito e termina de outro. E vai aquela montanha-russa. Como que você pode definir para a gente esse impacto sobre as emoções? Raiva. Primeira coisa, raiva. Tristeza. Sentimento de culpa, às vezes, que você fica tentando buscar por se você teve culpa naquilo ali. Vergonha, muita vergonha. Autoestima, como é que foi? Autoestima, baixa demais. Assim, a gente pensa, né? Até a Gisele Bündchen foi traída. Então, a gente se conforma um pouquinho. Pô, até a Gisele Bündchen, porque eu não, né? Que será eu? Mas a autoestima, com certeza, cai um pouquinho. Assim, é o que eu estava falando para eles.
lidar com as minhas emoções foi mais fácil porque eu não quis expor para ninguém. Uhum. Eu tive a opção de lidar com as minhas emoções comigo mesma. Tive a ajuda somente do meu pastor. Então, era eu, meu marido e meu pastor. Nós 3 ali resolvendo aquela situação, aquele aconselhamento. Eu acho, porque quando vem conselhos de fora, de pessoas que estão fora, atrapalha as tuas emoções. Você nem entende muito o que você está sentindo. Que às vezes você... Mistura, né? A raiva até já passou um pouquinho. Vem outra pessoa enchendo a tua cabeça. Mas ele é sem vergonha. Aí, ele fez... você revive aquele ressentimento, né? Aquela raiva volta. Então, lidar com as minhas emoções sozinha, ali dentro do meu lar, foi muito mais fácil. E você estava dividindo com a gente, Aline, que não é que você decidiu perdoar e por isso procurou seu pastor. Não. Na verdade, quando você soube, você imediatamente levou a questão para o seu pastor. Uhum. Você acha que isso teve diferença no seu processo? Teve o aconselhamento, assim, de uma pessoa que você confia, de um homem de Deus, para mim foi primordial. Assim, eu não sabia como agir. Eu não sabia. Eu precisava de um aconselhamento ali, de uma palavra da parte de Deus. Porque nessas horas você consegue nem orar muito bem, né? Uhum. É difícil até de você se concentrar. Nesse sentido de aconselhamento, né? Com a experiência que você teve, você acredita, então, que o melhor caminho é esse, é você procurar, por exemplo, um líder espiritual, um pastor, seu líder de confiança ali, do que falar com uma prima, falar com a mãe, por exemplo, e pedir aconselhamento para alguém, para um familiar, você acredita que surta mais efeito, que seja melhor. Então, esse caminho, olha, pedir ajuda para o meu pastor, pedir ajuda para o meu líder. Eu não sei te dizer que seria melhor. Se no meu caso, eu estava com vergonha. Eu não queria que ninguém da minha família soubesse, porque, no primeiro momento, eu estava com muita vergonha. Sim. E eu não queria também levar esse sofrimento para os meus pais. Eu sei que meus pais me dariam um bom conselho, como me deram depois que souberam. Sim. Mas, no primeiro momento, eu não queria que eles soubessem. Até eu entender tudo o que estava acontecendo, porque a gente fica meio perdido. Imagina. É como se você estivesse no meio de um tiroteio, assim, onde vai lá perdida. Não sabe para onde vai? Eu preciso me centrar aqui, meu pensamento, eu preciso me achar. O que está acontecendo? Entender o que está acontecendo. E eu não queria expor para minha família. Então, eu falei, não posso ficar sozinha, não tem como eu resolver sozinho, eu vou precisar de uma ajuda. Talvez se estivesse com tratamento de psicólogo, também eu teria buscado, mas no momento quem me socorreu foi o meu pastor, foi a pessoa que eu vi. Não, é uma pessoa séria que vai me dar um conselho baseado na palavra de Deus. Legal. Porque para mim o que contou muito foi isso, assim, o que Deus pensa dessa situação. O que Deus quer que eu faça. Porque eu sempre tive a intenção, sempre tive esse pensamento, casamento é um só. Eu casei, casados para sempre. Para mim sempre foi assim. Porque tem gente hoje em dia que já pensa, vou casar, se não der muito certo, descartável, né? Não, nunca pensei nisso. Casamento para mim nunca foi descartável, nunca pensei na opção de separação. Então eu sei, conhecendo a palavra de Deus, se Deus não é a favor da separação. Eu busquei um homem de Deus então para me ajudar como resolver aquela situação. Já que Deus não quer que eu me separe, o que eu faço então? Isso aqui? Agora, pastor, e quando a pessoa não encontra no seu pastor, no seu líder, essa figura de confiança para esse aconselhamento? Como é que faz? A gente tem um papel muito difícil, né? Aí nós temos uma dificuldade muito grande. Por quê? Vamos pensar num terapeuta, tá? Psicólogo, coisa e tal, um terapeuta. Se ele não tiver uma abordagem cristã, você não sabe como ele vai te aconselhar. Porque ele vai zelar pelos seus sentimentos e suas emoções. Ele não vai zelar pela sua relação. Exatamente. Ele não vai zelar pela sua relação. Ele vai zelar pelo seu bem-estar emocional. Certo? Então, primeiro ponto complicado. A questão de falar com parentes. É muito complicado porque... Mas sempre toma partido, né? Partido. Dificilmente não será tomado partido. Dificilmente. Então, é outra parte complicada. Então, por isso, é interessante você ir ao seu líder espiritual. Por quê? Porque ele está de fora, ele deveria, né, não tomar partido, deveria ser imparcial, né, e ele vai zelar não somente pela sua questão emocional, mas também pela sua relação, pela questão espiritual e tudo mais. Se essa pessoa ela não estiver apta, né, que é o que nós estamos falando aqui, eu aconselho a procurar uma liderança espiritual que você confie. Se não é o seu pastor,
que seja uma liderança espiritual na qual você confie. E um homem de Deus, ou uma mulher de Deus, de verdade, vou botar esse de verdade entre aspas, ele não vai dizer assim, você é da outra igreja, não vou te receber por causa disso. Não vai fazer isso. Não vai. Né? Alguns casais nem da minha religião eram. Vamos botar aqui em termos, né, de religião, nem da minha religião eram. Alguns que nos procuraram, a minha e a minha esposa. Então, assim, você tem confiança, procure. Não tem confiança, procure um líder espiritual da sua confiança. Por quê? Imparcialidade e a preocupação não somente com o seu bem-estar emocional, mas também da sua relação. Nós, obviamente, eu sei que o tema aqui é a traição, mas nós não estamos falando que você está preso em todo o relacionamento porque o casamento é para sempre. Tá? Concordo plenamente com a irmã Aline, a gente estava conversando aqui no briefing. Deus não quer que você se separe. Deus não quer. Ele fez para ser para sempre. O casamento é isso, é para sempre. Tá? Pastor, mas o meu marido falou que vai melhorar, mas ele continua me traindo. Continua. E eu não suporto mais essa dor. Certo? Ou então, na questão de sempre trazem essa questão, a baila, né, de agressão, seja verbal ou física. Né? Deus não quer que você esteja em sofrimento. Eu não estou falando que Deus quer que você se separe, são coisas diferentes, tá ok? Não foi um casal aconselhado por mim e pela minha esposa, mas chegou ao nosso conhecimento de uma família que teve essa situação e a esposa decidiu perdoar. Sentou, eu te perdoo, coisa e tal, não sei o quê. Vamos procurar um aconselhamento pastoral e vamos reestruturar isso. E o homem deixou bem claro. A família que eu construí, já tinha construído uma família já, na traição. A família que eu construí, eu não quero abrir mão. Se você quiser, eu fico com as duas famílias. Difícil. Você está entendendo? Ela estava disposta a perdoar, ela estava disposta a reconstruir, ela estava disposta... Mas ele deixou bem claro que não era esse caminho que ele queria. E, ao deixar bem claro, ela, em Deus, também tem toda a possibilidade. Tipo assim, então, o que eu vou fazer é terminar esta relação. Por quê? Porque você não se arrepende, porque você não quer mudar, e você, ao viver no erro, quer que eu viva no erro junto com você. Porque é uma coisa muito individual, né? Porque pode haver o perdão e não reconciliar o casamento. Sim. Eu libero o perdão, eu te perdoo daquilo que você fez comigo, eu não vou guardar essa mágoa, mas eu entendo que a gente não tem mais que continuar junto porque você não quer nada. Então, eu só perdoei porque eu vi o verdadeiro arrependimento do meu marido e vi que ele estava querendo lutar junto comigo para reconstruir o casamento. Essencial. Porque eu lutar sozinha, eu não teria estrutura para lutar sozinha. Quase ninguém tem. Essa que é a seria verdade. muito difícil. E mesmo que a pessoa que está lutando sozinha tenha essa estrutura emocional, psicológica, espiritual, sei lá, mesmo que ela tenha, por vezes, mesmo assim, não consegue. Por quê? Porque a outra parte não quer. Exatamente. É como você falou no começo, dá murro em ponto de faca. É isso aí. A gente está aqui partindo pro fim da nossa live de hoje, porém, eu quero fazer 2 em 1, né? Fazer o pacotão aqui de perguntas para a irmã Aline, perguntar para ela qual foi o fator determinante, né? Acho que você até comentou aí um pouco, já pincelou aí para a gente, o fator determinante para você decidir liberar o perdão e como é que foi esse seu processo de cura até você chegar nessa decisão de perdoar. O fator determinante foi o amor, assim, eu entendi que a gente ainda se amava, então que valia a pena ainda continuar. Assim, a família que a gente tinha construído, valia a pena a gente lutar por aquilo que a gente tinha construído. Então, foi determinante para mim. O perdão por causa disso. Assim, ver o verdadeiro arrependimento nele foi determinante, saber que ele não faria de novo, para poder ter essa confiança de novo. E qual foi? Como é que foi o seu processo de cura para chegar? O processo foi complicado. Assim, a partir do momento que eu decidi perdoar, eu optei pela opção do perdão, foi só Deus. Foi só o Espírito Santo, porque sozinho a gente não consegue, não. A todo momento eu clamava. Quando eu
Porque, como eu falei, né, foi um ano, foi verdadeiramente um ano nesse processo. Algumas vezes eu pensei em voltar atrás. Eu não vou conseguir perdoar, acho melhor se separar mesmo. Caramba. Aí depois eu orava e pensava, não, vou tentar. E foi esse processo aí, foi uma luta constante comigo mesma. Muitas vezes eu nem falava isso para ele, foi uma coisa comigo mesma. E assim, eu ficava com pena, porque eu via muito o sofrimento dele, ao mesmo tempo eu ficava com raiva. Tinha uma hora que eu via o sofrimento, eu ficava bem feito, tá sofrendo igual eu tô sofrendo. E às vezes é um misto de emoções muito grande. Imagina. Mas assim, sozinho eu não conseguiria, se não fosse Deus. Eu clamava, eu tenho um versículo que eu falava muito, Senhor, a tua graça me basta, a tua graça me basta. Às vezes eu estava na minha cozinha e vinha, ele estava trabalhando, aí eu começava a relembrar de tudo que tinha acontecido e vinha a raiva, vinha o desespero. Aí eu falava, Senhor, tua graça me basta, tua graça me basta, tua alegria é minha força, tua alegria é minha força. Uau. Eu me apeguei muito, muito a Deus. Se não fosse Deus, eu não teria conseguido. De jeito nenhum. Processos, né? Você passou pelo seu processo individual, acredito que ele tenha passado pelo processo dele individual, e vocês dois, como um casal, também passando o processo da reconciliação e da reconstrução ali do relacionamento. Que além de reconstruir o casamento, o relacionamento a gente tem que se reconstruir. Eu tive que reconstruir as minhas emoções, voltar ao que eu era antes, e ele se reconstruir, ele se perdoar do que ele fez, que foi doloroso para ele se perdoar também. A gente teve que se reconstruir individualmente e para depois reconstruir a relação. Não sei se você vai conseguir orientar isso, nem se você entendeu isso na época, mas teve um casal que a gente conversou que eu, mediante a conversa e tudo que falava, eu falava assim, primeiro reconstrua você. Se aproxime de Deus, entenda o que você fez, perdoe. E quando você perceber a reconstrução que está sendo feita em você, você reconstrói, então, o seu relacionamento. Lembrando que essa pessoa, ela queria lutar e a parte que fez a traição ainda estava na dúvida se valia a pena tentar de novo. Entendeu? Para você, como é que foi isso? Você se reestruturou e depois estruturou o relacionamento? Foi o relacionamento primeiro e depois você? Foi tudo ao mesmo tempo? Você conseguia identificar o que você estava reestruturando naquele momento? Eu consigo identificar agora que passou, que a gente lembra, mas no momento não. Para mim foi tudo ao mesmo tempo, foi tudo junto. Porque são muitos altos e baixos, é um misto de emoções muito grande nesse processo. Uma hora você quer, uma hora você não quer, uma hora você está com raiva, uma hora você está com pena, uma hora você se sente culpado, uma hora você se sente vítima. Não tem como a gente se entender, não. Agora, eu acho que, para finalizar de vez, eu acho que essa é a parte, talvez a pergunta mais importante, a parte mais importante a ser entendida. Como que o ato, né, a decisão de perdoar influenciou no seu relacionamento com Deus? O que mudou em você em relação a Deus quando você decidiu perdoar? Como você acha que mudou? Então, como eu falei, né, eu me acheguei mais a Deus, porque eu vi que eu não suportava passar aquela dor sozinha, só com a ajuda dele. Então, eu me aproximava de Deus 24 horas, o tempo todo ali, sentindo que Deus estava comigo. E assim, e a gente lembra todo momento da palavra, né, que diz que se você não perdoar, você não será perdoado. Então, a gente lembra. Eu lembrava muito, se Deus me perdoou dos meus pecados, eu também posso perdoar ele. E aí lembrava também, ele errou, mas eu também tenho erros. Todo mundo erra, todo mundo tem direito a um perdão. Então, eu lembrava de muitos versículos disso, né, relacionados a perdão, a entender que a pessoa não é um monstro, porque a gente tem hora que a gente pensa, essa pessoa é um monstro, eu sou perfeita e ele é um monstro. Não, não, né, não é assim. Então, eu entendia que eu também preciso de perdão em muitas coisas. Então, porque se Deus me perdoa, por que eu não vou liberar esse perdão também? Eu costumo usar muito o meu relacionamento com os meus filhos para fazer essa dinâmica de entender o pensamento e as ações de Deus em relação a gente como filhos. Né? E quando acontece esse tipo de coisas com a gente aqui, eu acho que fica muito mais palpável, entendível, se é que dá para dizer assim, o comportamento de Deus em relação a gente. A gente consegue entender melhor o que leva a Deus a perdoar a gente e consegue entender mais a intensidade do perdão de Deus. Porque, poxa, como ela falou, ela tem a parcela de responsabilidade dela, né, em relação a isso.
Agora, Deus não tem responsabilidade nenhuma. Uhum. Quando a gente erra, Deus não cometeu nenhum ato errado para que ele se sentisse responsável também. Então, a gente consegue entender um pouco, né, essa intensidade. Para você, pastor, como que essas questões da nossa vida aqui, especificamente, a traição deve afetar o nosso relacionamento com Deus? Como deve ser isso? Então, eu já atendi, ó, como se... Mas então, já estive conversando com pessoas que se aproximaram, porque nem tinham relacionamento com Deus, e se aproximaram assim, conheceram e se aproximaram de Deus. Já tive pessoas que ficaram revoltadas com Deus e se afastaram. E tive pessoas que entenderam que Deus não tinha nada a ver com isso. Que elas mesmas deveriam tomar as suas próprias decisões e atitudes. Então, eu acredito que quando é de pessoa para pessoa, tá? Agora, de forma quase prepotente, como que Deus enxerga isso? Toda ferida que eu vejo no meu filho é uma oportunidade de eu demonstrar meu amor por ele. Então, eu acredito que o que Deus faça é exatamente isso. Ele abra os braços, né? Sabe? Quando vai... Eu tenho 3 filhos. 9, isso aí. 9, 6 e 1 ano. E quando dói, o que eu posso oferecer para eles? Eu ofereço meu colo. Agora, como eles vão aproveitar desse colo que eu ofereço se vão aceitar o colo. É sobre eles. É como eles vão aceitar esse colo. O que eu posso fazer é oferecer esse colo e o que eu acredito que Deus sempre faça. Ele sempre oferece guarita, ele sempre oferece segurança e ele sempre se disponibiliza ao seguinte: me conheça mais. Se aprofunde mais em quem eu sou, no que eu posso fazer por você. Né? E eu acredito muito nessa dinâmica de, ao aprofundar o meu relacionamento com Deus, ao ser cheio pelo Espírito Santo, eu consigo lidar com as minhas emoções, eu consigo lidar com as minhas atitudes e eu melhoro os resultados do meu processo. Porque é ele que está fazendo. Exatamente. Entendeu? Então, a dinâmica de como eu vejo é mais ou menos dessa forma. Agora eu peço para que vocês, além de se despedirem, também façam suas considerações finais, deixem um último conselho, uma Aline, última à vontade. Então, como eu falei no começo, foi um prazer estar aqui, né? Contribuir com a obra de Deus é sempre muito bom. Amém. E o conselho que eu dou é isso: preste atenção no seu casamento, preste atenção nos sinais de alerta que o seu marido ou sua esposa está dando, porque se eu tivesse prestado atenção, se eu tivesse dado ouvido, eu teria evitado muitas coisas. Então, preste atenção nos sinais de alerta, conversem antes de acontecer algo pior, de acontecer uma traição. Mas se já aconteceu, se você está passando por isso no momento, peça socorro a Deus, porque só Ele pode te ajudar. Se você optou pelo perdão, se você escolheu perdoar, peça ao Espírito Santo que te ajude nessa missão, porque sozinho você não vai conseguir. E a pessoa que traiu também precisa se perdoar. E, como a gente falou, né? Vocês têm que reconstruir, cada um tem que se reconstruir primeiro, reconstruir suas emoções, para depois, então, reconstruir esse relacionamento, ou junto, Verdade. ou tudo ao mesmo tempo. Mas se a gente não se entender, se a gente não entender o que a gente está sentindo, não tratar dessas emoções, a gente não consegue. Perfeito. Que você seja nutrido com essas palavras, com essas informações. Há esperança. Eu tinha um pensamento sobre traição conjugal quando eu conversei com esse casal, principalmente com o marido da irmã Aline. Minha mente explodiu. Eu entendi de uma forma completamente diferente. Aumentou minha empatia com os dois lados. E é isso. Dá para reconstruir. E, na verdade, dá para melhorar essa relação. Mas o perdão tem que ser o início do processo. O perdão não é o fim, o perdão não é a única coisa. Como a irmã Aline acabou de falar aqui, ela passou na reestruturação dela por 1 ano. Né? Então, 1 ano não é pouco não, tá, gente? 1 ano são 12 meses. E 12 meses não é pouco não, são 365 dias. Então, assim, foi muito tempo, são muitas noites, são muitas manhãs, são muitos dias, tá?
Mas em Cristo isso pode ser reestruturado, sim. Então, há esperança. Como perdoar? Em Deus. E lutando juntos. É isso aí, meus irmãos. Agora, para a gente finalizar aqui, eu vou deixar uma perguntinha para o nosso pastor. Que eu respondo agora? Será que dá tempo? É ruim? Por que devemos ser fiéis? Afinal de contas, a fidelidade, ela é uma tradição ocidental, algo meio que imposto pela sociedade, ou ela é um fundamento, um mandamento de Deus para o casamento? Qual é a importância da fidelidade, pastor? Próximo domingo saberás esta resposta. Então, fica ligadinho com a gente. Até daqui a pouco, para você congregar aqui com a gente. A gente se vê no próximo A Mesa, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.